like to thank Leo porque ele vai fazer a tradução para o inglês. because he's going to translate for us. Conferência missionária. Missionary Conference. Foi escolhido um texto bíblico We chose a Bible reference, de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Corinthians chapter 4, versículo 9, verse 9. que diz o seguinte: It says this: perseguidos, porém não desamparados, Pers- abatidos, porém não destruídos. persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Esse texto ele não está isolado na This Bíblia. text is not alone in the Bible. Ele está num contexto do capítulo 4 It's within the context of chapter 4 e num contexto maior and even a bigger context na carta de 2 Coríntios. in the 2 Corinthians letter. Está num contexto de serviço, It's in a context of service, de ministério, ministry, de um ministério glorioso. a glorious ministry. E é sobre isso que nós vamos falar. And this is what we're going to talk about. É o ministério da nova aliança The ministry of the new covenants em Jesus Cristo. in Jesus Christ. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, In 2 Corinthians chapter 4 verse 1, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: Apostle Paul starts saying this: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Tendo este ministério. Having this ministry. Que ministério é este? What ministry is this? Ele acabou de falar sobre esse ministério no capítulo He 3. just talked about this ministry in chapter 4, 3. Nós podemos ler no versículo 6 do capítulo 3, We can read in 2 Corinthians chapter 3 verse 4, 6. que o apóstolo Paulo diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. E no versículo 8 do capítulo 3, And in verse 8 of chapter 3, o apóstolo Paulo fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito. Apostle Paul says, would not the ministry of the Spirit be even more glorious? Aqui Paulo está comparando o ministério da letra, Here Paul is comparing the ministry of letter, o ministério da lei, the ministry of the law, que foi dado através de Moisés. that was given through Moses. E nós sabemos que a lei é boa, And we know that the law is good, a lei é santa, the law is holy, a lei é justa, is just, embora nem sempre nos pareça assim. even though sometimes it doesn't look like it. Esses dias nós estamos vindo de uma cidade aqui perto, These days we're coming back from a town nearby, e o grupo pequeno tinha feito uma despedida para o Tiago e a and Lídia, our small group had organized a farewell party to Tiago and Lydia, e nós estamos voltando para casa, and we were driving back home, e a Ana Esther estava juntamente conosco. and Anna was with us. E em certo momento ela estava sentada na cadeirinha dela, And at a certain point, she was sitting in her chair in the car, e a Raquel estava conversando com ela para colocar o cinto de and segurança. Raquel was talking to her to fasten her seatbelts. Mas ela não queria colocar o cinto de segurança. But she didn't want to do it. Ela queria ter a liberdade de se movimentar, She wanted to have the freedom to move around, inclusive ficar passando a mão na minha cabeça, fazendo and she carinho wanted lá. to be caressing my head behind me. E aí começamos a insistir com a Ana. Ana, coloca o cinto de So we started segurança. insisting with Anna, put the seatbelt on. E ela começou a perguntar por quê. And she started asking why. E nós falamos por causa da segurança dela. And we said, because of her safety. E numa certa hora nós dissemos, porque a lei fala que tem que colocar And o cinto. at a certain point we said, because the law says that you have to have your seatbelt on. E Ana Esther, And Anna stared, ela virou she turned e disse, a lei é feia. and said, the law is ugly. Ou seja, na visão dela, a lei é feia. So in her vision, the law is ugly. Ela não entendia que a lei foi feita para a segurança dela. She did not understand that the law was made for her safety. Para nós também, muitas das vezes, a lei de Deus parece que é feia. For us as well, God's love seems to be ugly. Porque não entendemos que a lei foi dada para o nosso próprio bem. Because we do not understand that the law was given for our own good. Mas a lei
ela não foi dada para nossa salvação. But the law was not given for our salvation. A lei foi dada para mostrar o padrão moral de Deus. The law was given to show God's moral patterns. A lei foi dada para mostrar as regras de Deus. It was given to show God's rules. A lei, ela revela o nosso pecado. The law reveals our sins. Revela a nossa incapacidade de viver segundo o padrão de Deus. It reveals our that we're unable to live according to God's patterns, Mas a lei não foi nos dada para standards. Mas a lei não foi dada para a nossa salvação. But the law was not given for our salvation. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas Apostle Paul says in the book of Galatians que a lei foi dada para nos conduzir a Cristo. that the law was given to lead us towards Christ. É como instrutor que nos conduz It was a like an Jesus. instructor that leads us to Jesus. Então Paulo fala que a lei, So Paul says that the law, ela condena, it condemns, ela mata. it kills. E a aliança no Antigo Testamento And the covenant in the Old Testament era aliança através da lei mosaica. was the covenant through the Mosaic law. E Paulo fala que essa aliança tinha uma glória. And Paul said that this covenant had a glory. Mas ele fala de algo ainda mais glorioso, But he speaks about even more glorious, que tem uma glória incomparavelmente maior. that has an incomparable, even bigger glory. É a aliança não pela lei mosaica, Is the covenant not because of the Mosaic law, mas é a aliança pela lei, pela cruz de Jesus Cristo. but the covenant through Jesus Christ's cross, A nova aliança em Cristo the new Jesus. covenant in Jesus Christ. Por isso que quando Paulo começa a entrar no capítulo 4, That's why when Paul starts talking about in chapter 4, ele fala que temos este ministério, he says, we have this ministry que segundo a misericórdia que nos foi feita, according to the mercy that was given to us. pensando aí na misericórdia de Deus, Thinking about God's mercy, Paulo fala não desfalecemos. Paul says, do not lose heart. E a ideia aqui é não nos sentirmos fracos, And the idea here is that so that we don't feel weak, não nos sentirmos cansados so we don't feel tired, weary, ao ponto de falharmos to the point that we fail na missão que Deus nos confia. in the mission that God has given us. E é sobre isso que nós vamos falar. And that's what we're going to talk about. 3 aspectos importantes desse ministério que temos em Three Jesus important Cristo, aspects of this ministry of Jesus Christ, desse ministério glorioso. this glorious ministry. Primeiro aspecto First one, é o ministério dos servos de Deus. a ministry of God's servants. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, In 2 Corinthians chapter 4 verse 5, Paulo fala assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paul says, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. A nós mesmos como servos por amor de Jesus. Ourselves as your servants for Jesus' sake. Vossos servos por amor de Jesus. Servants for Jesus' sake. Paulo está trazendo aí em mente o próprio Senhor Jesus Cristo. Paul is bringing to his mind even the own Jesus Christ. E eu quero só citar 2 textos. And I want to just tell you about two text messages, Nós não vamos lê-los, two Bible verses. We're not going to read them. mas você tem ali os 2 textos, But you have Marcos both of them 10, over there. 45 It's Mark 10:45 e Filipenses capítulo 2, and Philippians chapter 2, versículos 5 a 8. verses 5 through 8. Marcos 10, 45 é o texto que fala que o Filho do Homem, Mark 10:45 is the text that says that the Son of Man, ele veio não para ser servido, he came not to be served, mas ele veio para servir but he came to serve e dar a sua vida em and resgate. give his life in rescue. Filipenses capítulo 2 é o Filip- texto que Paulo Philippians chapter 2 is a text that Paul nos desafia a termos a mesma atitude, challenges us to have the same attitude, a mesma disposição mental the same mental willingness que Jesus Cristo teve, that Jesus Christ had. que assumiu a forma He came and became man, de ser humano, se fez of a servo human being. He became a servant e foi obediente and was obedient até a morte until death, e a morte de cruz. cross, death at the cross.
Deus chama os seus servos God calls his servants para um ministério glorioso. for a glorious ministry. E é interessante pensar nos servos que Deus usa. And it's interesting to think about the servants that God uses. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, In 2 Corinthians chapter 4 verse 13, Paulo fala: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. it is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Também nós cremos, por isso também falamos. We also believe and therefore we speak. Ou seja, Deus usa servos que creem nele. God uses servants that believe in him. Pela fé em Jesus Cristo, Through faith in Jesus Christ, nós nos tornamos filhos de Deus, we become children of God, mas também nos tornamos servos but we also become servants de Deus. of God. Servos. Servants. 2 Coríntios 4:7, vasos 2 de barro. Corinthians 4:7 says, jars of clay. E ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Servos que creem em Jesus. Servants who believe in Jesus Christ. Servos que reconhecem a sua fraqueza. Servants who acknowledge their weaknesses. É interessante que Paulo fala em 1 Coríntios It's interesting, Paul speaks in 1 Corinthians que Deus não escolheu as coisas sábias e grandes desse mundo, God have not chosen the big and wise things of the world, mas Deus escolheu as coisas pequenas e loucas but desse he mundo has chosen the little and crazy things para usar para a sua própria to glória. use for his own glory. Vaso de barro é frágil. Jars of clays are weak, E Deus nos chama na nossa fragilidade, and God calls us in our weaknesses para que a obra de Deus seja feita não no nosso poder, so that the work of the God is not made in our power. até porque nós não temos poder para fazer a obra de Even Deus, also because we don't have that power, mas a obra seja feita no poder de Deus, but the work is done through God, his power, para que toda honra e toda glória seja dada so that somente a Ele. every honor, every glory will be given to him. Servos que creem em Cristo, Servants who believe in Christ. servos que são vasos de barro, Servants who are jars of clay. servos que dia após dia levam o morrer de Cristo. Servants that day after day they carry Christ's death. É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11. It's what Paul says in 2 Corinthians 4 verses 10 and 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 11. Verse 10 says, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. É aquilo que Paulo fala no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. In verse 10, he says, carrying at all times Christ's death. Servos que creem em Jesus Cristo. Servants who believe in Jesus Christ. Servos que reconhecem a sua fraqueza. Servants who acknowledge their weakness. Servos que dia após dia vivem sacrificialmente por Jesus. Servants that day after day live in sacrifice for Jesus. E no capítulo 3, versículo 18, And in chapter 3, verse 18, Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória, Paul says that we are transformed from glory to glory como na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. into his image with ever increasing glory. Então, servos que são transformados Servants dia após who are dia transformed day after day pelo Espírito Santo, through the Holy Spirit para sermos conforme o Senhor Jesus. to become more like Jesus. Esse é o servo que Deus usa. This is the servant that God uses. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Do you believe in Jesus Christ as your only Savior? Você se sente por você mesmo incapaz diante da obra de Deus? Do you feel like you're incapable of doing God's work? Sente como um vaso de barro? Do you feel like a jar of clay? Você está disposto a cada dia viver o morrer de Are Cristo you na sua vida? willing to every day live the death of Christ in your life?
abrindo mão dos seus planos, das suas vontades, giving up your plans, your desires, para viver os planos e as vontades de Deus? to live God's plans and desire? Você tem experimentado pelo poder do Espírito a transformação Have you experienced through the Holy Spirit transformation, de ser mais e mais conformado à semelhança do caráter de Jesus? becoming more and more like Jesus? Se sim, If yes, se você crê em Jesus if Cristo, you believe in Jesus Christ, se você se considera como um vaso de barro, if you consider yourself as a jar of clay, sabendo que Deus usa os humildes, knowing that God uses the humble, se você abre mão de você mesmo para que Cristo viva em sua vida, if you give up yourself, your own self, so that Jesus lives, se você tem vivido debaixo do poder do Espírito if you Santo, have been living under the power of the Holy Spirit, é o servo que Deus quer usar you are the servant that God wants to use para este ministério glorioso for this glorious ministry, de proclamar a nova aliança, to proclaim the new covenant, que é a salvação which is salvation através de Jesus Cristo. through Jesus Christ. Em segundo lugar, Second, Deus, um ministério que proclama a palavra de Deus. a ministry that proclaim God's word. Deus nos chama God calls us para proclamar a sua palavra. to proclaim His word. É aquilo que nós vemos em Mateus capítulo 13, It's what we see in Matthew chapter 13 quando fala sobre a parábola do semeador when he talks about the parable of the sower e a parábola do trigo e do joio. and the... Me pegou, hein? É, trigo e joio te peguei, Ah. né? Nicole, help. Trigo, what you make bread with, wheat and yeast. Você que vive, você que vive lá tanto Eu tempo. tava indo bem, né? Você que Né? vive lá, I was doing so well. você que vive lá tanto tempo te pegou, imagina Me se pegou. fosse eu falar. Ok. Então, na parábola do trigo e do joio, So in this parable, nós podemos perceber we can see que Deus usa a boa semente, that God uses the good seed, que é a palavra de Deus, which is God's word, e os filhos do reino, and the children of His kingdom para agir no mundo. to act in the world. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, In 2 Corinthians chapter 4, verse 2, Paulo fala assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. rather we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Ou seja, nós somos chamados a manifestar a verdade. We are called to manifest truth. Jesus é a verdade. Jesus is truth. A palavra é a verdade. The word is truth. Nós fomos chamados não para adulterar o evangelho, We're not called to change the gospel, não falsificar a palavra, to make it fake, mas manifestar a verdade. but to manifest, to show truth. O apóstolo Paulo vai dizer logo depois Apostle Paul is going to say right after this, que o nosso evangelho, se ele está encoberto, if our gospel is covered, é para aqueles que se perdem que está encoberto. it is covered, it's blocked for those who are lost. E ele fala que o Deus deste século, que é Satanás, And it says that the God of this century, which is Satan, cega o entendimento dos incrédulos, blinds the understanding of the unbelievers, para que eles não possam compreender a luz do evangelho so de that they Deus. cannot see the light of the gospel, Para que eles não possam olhar para Jesus e ver a revelação do so Pai. that they cannot look at Jesus and see God's revelation, Father's Para revelation, que eles possam olhar para Jesus e não verem Jesus, o Cristo, o so Filho de that Deus they vivo. look at Jesus but they not see the Christ, the Son of God. Mas Paulo fala que nós não pregamos a nós mesmos, Paul says that we not preach ourselves, mas nós pregamos a Cristo como Senhor. but we preach Christ as Lord. É o evangelho que leva as boas novas da salvação It is the gospel that brings the good news of salvation para todo aquele que crê em Jesus Cristo, for those who believe in Jesus para Christ, todos que se arrependem dos seus pecados, for all those who surrender from their sins. mas também é um evangelho
but it's also the gospel que leva uma palavra de condenação that brings a word of condemnation para todo aquele for those que rejeita Jesus Cristo who reject Jesus como Salvador e Senhor. as Savior and Lord. Esta é a verdade do Evangelho. This is the truth of the Esta é a gospel. verdade da palavra. It is the truth of the word. Uma palavra que salva, A word that saves, mas também uma palavra que condena. but also a word that condemns. Salvação ao que crê, Salvation for those who believe, condenação condemnation a todo aquele que não crê. for those who don't believe. E o apóstolo Paulo, vou só citar em Romanos capítulo And 10, Apostle Paul in Romans 10, ele diz no versículo 17 que a salvação vem pelo ouvir he says in verse 17 that salvation comes from listening, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. listening the word of God. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, The Apostle Peter in Acts chapter 2, no dia de Pentecostes, in the Pentecostal day, ele naquela mensagem maravilhosa, in that wonderful message, ele termina dizendo, esteja absolutamente certa, he finishes saying, "Be certain, toda a casa de Israel, all of you, house of Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, this Jesus that you crucified, Deus o fez Senhor e Cristo. God has made him Lord and Christ." Esta palavra This word é aquela que Pedro diz o seguinte, is the word that Peter says this. e aqui eu vou ler, And I'm going to read this. e que Deus possa falar ao seu coração. And I pray that the Lord will speak into your heart. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, First Peter chapter 1 verse 22. ele fala, tendo purificado a vossa alma, Now that you have purified yourselves pela obediência à verdade. by obeying the truth, É uma palavra que nos purifica. it is a word that purifies us, Tendo em vista o amor fraternal não fingido, so that you have sincere love for each other. amai-vos de coração uns aos outros. Love one another deeply from the heart. Versículo 23, Verse 23, pois fostes regenerados, for you have been born again, não de semente corruptível, not of perishable seed, mas de incorruptível, but of imperishable, mediante a palavra de Deus, through the living and enduring word of God. a qual vive e é permanente. Living and enduring word of God. Versículo 24, Verse pois 24, toda a carne é como a erva e toda a sua glória, for all people are like grass, and all their glory como a flor da erva. is like the flowers of the field. Seca-se a erva e cai a sua flor. The grass withers and the flowers fall, A palavra do Senhor, porém, but the Lord, the word of the Lord permanece eternamente. endures forever. E aí Pedro termina dizendo, And this is how Peter finishes this. esta é a palavra que vos foi evangelizada. And this is the word that was preached to you. E esta é a palavra que nós temos que levar. And this is the word that we have to preach. Esse ministério glorioso This glorious ministry da nova aliança em Cristo of Jesus the new covenant in Christ Jesus é um ministério dos servos de Deus, is a ministry of of God's servants, vivendo e proclamando a palavra de Deus. living and proclaiming God's word. E o terceiro e último ponto, And the third and last point é um ministério vitorioso em meio às lutas. is a ministry, victorious ministry in the midst of fights. E aqui neste texto And in this text está o versículo escolhido para a conferência missionária. is the verse that has been chosen for the missionary conference. Então Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Paul says in 2 Corinthians chapter 4 verse 8, Diz o he seguinte, says this: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. "We are hard pressed on every side, but not crushed." Atribulados, Paulo está dizendo, em tudo somos afligidos, pressionados, irritados, temos aborrecimentos nesse mundo, We're hard pressed, we're crushed, we're perplexed. We have trouble in this world, mas não angustiados. but we do not despair. Em outras palavras, não comprimidos, não apertados. We're not pushed, we're not squeezed in. Deus nos livra. God frees us from this. Depois ele continua dizendo, perplexos, porém não desanimados. He continues saying, persecuted but not abandoned, Hoje à struck tarde, down but not destroyed. hoje à tarde eu estava caminhando. This afternoon I was walking. Nós chegamos em casa depois do velório, do sepultamento. We arrived at home after the funeral.
Eu estava com sono, mas falei, vou andar que eu preciso andar. I was sleepy, but I said, I'm going to walk because I need to walk. E andar para mim é um exercício mental, And walking for me is a mental exercise. é um exercício espiritual, It's a spiritual exercise. tempo de oração, It's a time of prayer. de refletir na mensagem que eu ia pregar It's a agora, time that I reflect about the message that I'm preaching right now. mas também é bom para o corpo. But it's also good for the body. E num determinado momento que eu estava andando, And at a certain point, as I was walking, ao pensar na Valéria, as I thought about Valeria, me dava a impressão que era algo meio irreal. I had the feeling that it was unreal, surreal. O Henrique, nosso filho, And Henrique, our son, ele escreveu para nós, he wrote for us. e ele falou assim, estou triste, He said, I'm sad, perplexo, perplexed. por que Deus só leva as pessoas boas? Why does God always take good people? Como quem diz, Like someone who says, tem tanta gente que podia partir antes, so many other people could be going right now. e por que a Valéria? And why Valeria? Isso chama-se perplexidade. And we call this perplexity. E muitas das vezes essa perplexidade nos leva a sem saber como agir, And many times this we don't know how to act before this. ficamos indecisos, We're undecided. com dúvidas, We have doubts. mas Paulo diz, mas não desesperados, But Paul says, do not lose heart. não perdidos, Do not despair. porque Deus nos guia. Because God guides us. Deus nos livra, God frees us. Deus nos guia. He guides us. E aí no versículo 9 ele fala assim, perseguidos, porém não And in desamparados. verse 9, it says, persecuted but not abandoned. Perseguidos é todo tipo de ofensa que nós sofremos. Persecuted, all kind of offenses. Domingo falaremos sobre o dia da igreja perseguida, On Sunday, we're going to talk about the persecuted church, daqueles cristãos que são perseguidos por causa do evangelho. of those Christians who are persecuted because of the gospel. E o próprio Jesus nos alertou And even Jesus que se warned ele us, foi rejeitado, if he was rejected, que se ele foi perseguido, if he was persecuted, nós também passaremos por isso por amor a ele. we're also going to go through this because of his love. Mas Paulo fala, mas não desamparados, But he says, do not despair, porque Deus nos dá força, because God gives us strength. Deus nos dá coragem, He gives us courage. Deus nos dá a provisão e o sustento He necessário, provides for us porque ele nos ama. because he loves us. E aí para terminar, Paulo diz depois, And to finish, Paul says later on, abatidos, porém não destruídos. struck down but not destroyed. A palavra abatidos dá a ideia de golpeados. The word struck down means being hit. É como aquele homem num ringue ou numa luta It's like two men in a fight que sofre um golpe, that gets punched. ele cai, He falls. às vezes fica atordoado, Sometimes he gets dizzy, mas não está destruído, but he's not destroyed. não está arruinado, He's not ruined. porque logo ele se levanta Because eventually he will get up. He will stand up para continuar a batalhar to continue to fight e vencer aquela batalha. and maybe win that fight. Deus nos dá vitória. God gives us victory. Paulo diz aqui nesses 2 versículos, Deus nos livra. Paul says here, God tells us here in these 2 verses, God frees us. Deus nos guia, He guides us. Deus nos ama, He loves us. Deus nos dá vitória. He gives us victory. É um ministério glorioso, It's a glorious ministry, mas é um ministério que tem lutas. but it's a ministry that has fights. Mas é uma luta na qual nós entramos But it's a fight that we come into it com a perspectiva de vitória with the perspective of victory e não a perspectiva de derrota. and not lost. Romanos capítulo 8, nosso texto final, And in Romans chapter 8, versículo 34, verse 34, o apóstolo Paulo escreveu: Apostle Paul wrote, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 34,
34. 34. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who Ou was melhor, raised. 36, desculpa. Oh, tá bom. 36. 36. As it is written, for your sake we face death all day long. We're considered as sheep to be slaughtered. Em todas essas coisas, versículo 27, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. And in verse 37, no, in all these things we're more than conquerors through him who loved us. Que coisas são essas? É aquelas que ele cita lá no versículo 35. What are these things? It's those things that he talks about in verse 35. Tribulação, Trouble, angústia, hardship, perseguição, persecution, fome, famine, nudez, nakedness, perigo danger, ou espada. or sword. Versículo 37, em todas essas coisas. In verse 37, in all these things, Porém, however, somos mais do que vencedores we are more than conquerors por meio daquele que nos amou. through him who loved us. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, For I am convinced that neither death, nem a vida, nem os anjos, nor life, neither angels, nem os principados, nem as coisas do presente, nor demons, neither the present, nem do porvir, nor the future, nem os poderes. nor any powers. Versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, Verse 39, neither height nor depth, nem qualquer outra criatura nor anything else in all creation poderá separar-nos will be able to separate do us amor de Deus from the love of God que está em Cristo Jesus, that is in Christ Jesus, nosso Senhor. our Lord. Ministério glorioso. A glorious ministry. Quero que você baixe a sua cabeça I want you to pray, e fazer o seguinte desafio. bow down your head, and challenge yourself with this. Quando nós pensamos em missões, When we think about mission, em evangelização, evangelism, devemos pensar que é uma obra grandiosa. we should think that it's a glorious work. É a maior obra realizada na face da terra. It is the biggest work that is done in the face of the earth. É a obra da salvação e transformação de vidas, It's the work of salvation and transformation of lives no poder de Jesus Cristo. in the power of Jesus Christ. É a obra da nova aliança em Cristo It is Jesus. the work of the new covenant in Jesus Christ. E a Bíblia fala como é maravilhoso, And the Bible says how wonderful it is. quão formosos são os pés How beautiful are the feet daqueles que anunciam coisas boas. of those who proclaim the good news. Quão formoso. How beautiful. Como têm sido os meus caminhos e os teus caminhos. How our ways have been. Será que nós temos aquilo que o pastor Bill Hybels muitas vezes tem dito? Do we have that what Bill Hybels always says? A visão de que a obra de Deus através da igreja The local, vision that the work of God through the local church, a obra de Deus da pregação e a proclamação do the evangelho, work of God of proclamation and the preaching of the word é a maior obra na face da terra. is the biggest work on earth. Será que nós temos a visão desse ministério glorioso que Deus nos confia? Do we have this vision of this glorious ministry that God has given to us? Deus nos desafia God challenges us a nos envolvermos, to get involved, a nos comprometermos to commit ourselves, à obra do ide e fazer discípulos, go and make disciples a partir do nosso contexto de vida, according to our context até os confins da terra. to the ends of the earth. Só que nós precisamos de lembrar, But we have to remember, Deus usa servos, God uses servants, pessoas dispostas a obedecer, people willing to obey, pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador, people who believe in Jesus Christ as Savior, pessoas que reconhecem a sua fragilidade, people who acknowledge their weakness, pessoas humildes, humble people que dependem do poder de Deus, who depend on the power of God, pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus, people who are willing to give up their own desire and will to do God's, carregando a cada dia o morrer de Jesus, carrying every day the death of Jesus,
Pessoas que vivem no poder do Espírito Santo, People who live in the power of the Holy Spirit, vivendo uma vida transformada de glória em glória, living a transformed life from glory to glory, dia após dia, day after day, num caráter mais semelhante a Jesus. being every day more like Jesus. Você é esse servo? Are you this servant? Quer ser esse servo Would you like to be the servant que Deus usa? that God uses? Usa para quê? Uses for what? Para levar a sua palavra, To preach His word, a verdade, the truth, palavra que leva a salvação word that brings salvation a quem crê, for those who believe, mas também palavra que leva a condenação but also a word that brings condemnation a quem não crê. for those who do not believe. Mas é a palavra que permanece eternamente. But it's the word that is forever, É a palavra que produz nova vida. that makes new life. É a palavra que nos aperfeiçoa It's the word that makes us perfect quando nós colocamos em prática nas nossas vidas. when we put it in practice in our lives. Você quer ser esse servo Would you like to be this servant today que leva a palavra de Deus, who takes God's word, mas ao mesmo tempo sabendo que enquanto leva a but palavra, at the same time, while you're carrying God's word, há uma vida de lutas e de aflições, there are fights and afflictions, muitas das vezes perplexos, many times perplexed, muitas das vezes abatidos, stricken down, muitas das vezes perseguidos, persecuted, passando por diversas lutas e tribulações e crises, going through a number of fights and crises, mas confiando que Deus livra, but knowing that God will free you. confiando que Deus guia, He guides you, confiando que Deus ama knowing that He loves, e confiando que Deus dá vitória. and knowing that He will give you victory. Que Deus possa nos conduzir May the Lord guide us a sermos homens e mulheres, so that we are men and women a fazermos a obra who work for Him, do Evangelho bringing the gospel a partir do nosso local de vida, from where we're at right now até além das nossas fronteiras. until beyond our frontiers. Nós queremos, ó Pai, te agradecer Lord, we want to thank you pela tua palavra for your word, e pedimos que o teu Espírito and we ask that your Spirit continue trabalhando nas nossas mentes, continue to work in our minds, nossas emoções, our emotions, nossas vontades, our desires, de tal forma que a tua palavra so that your word se torne carne em nós become flesh in us, e nós possamos a cada dia and so that we can every day vivermos debaixo desse ministério glorioso, live under this glorious ministry, que é o ministério da nova aliança em which is the Cristo. ministry of the new covenant in Christ. Pessoas que dia após dia conhecem o Senhor People who day after day know you, e Lord, no poder do teu and Espírito in the power of your Spirit testemunham testify e proclamam and proclaim o nome do Senhor. the name of the Lord. Em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus Christ. Amém. Amen. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16.